Olá a todos, vou dar uma breve interrompida na minha série um pouquinho mais séria de vídeos que dizem respeito ali à questão do cristianismo, de Deus e da leitura de textos envolvendo cristianismo para falar um pouquinho das eleições, até porque eu acho que essas eleições estão dando o que falar com temas interessantíssimos e particularmente o que mais me interessou foi o tema ali das eleições municipais de São Paulo. Veja, eu não sou paulista, não tenho a menor intenção de me mudar para São Paulo, mas São Paulo é a principal capital do Brasil. E sendo a principal capital do Brasil, ela atrai muita atenção e tem uma relevância fulcral no futuro do país. Particularmente agora, porque tem essa confusão entre o Marçal e Jair Bolsonaro. Veja, São Paulo é tradicionalmente uma cidade antipetista. Eu não vou dizer uma cidade de direita, porque na última eleição eles votaram na esquerda e tradicionalmente eles têm votado mais no PSDB. Então você tem um poder imenso do PSDB e uma minoria significativa de esquerda, que deve ser uns 30%, 40% da população que vota canonicamente no PT e agora estão votando no Boulos, né? Nessa eleição, a expectativa natural é que fosse enviado o típico candidato do Centrão, PSDB, que seria o Nunes. Esse Nunes conseguiu um apoio importante, que é o apoio de Bolsonaro, então ele saberia que teria o apoio da direita, só que veio uma figura meio esquisita chamada Pablo Marçal. Eu já fiz um vídeo comentando sobre a figura do Pablo Marçal, mas o que é interessante do Pablo Marçal é que ele é uma figura bem inesperada. Ele tentou ir na eleição presidencial contra Bolsonaro e Bolsonaro venceu sobre ele com alguma leva. Ele não conseguiu gerar prestígio suficiente para disputar com Bolsonaro a eleição principal. No entanto, o Marçal se aliou com ele no segundo turno, na campanha posteriormente, e chegando para a cidade de São Paulo, ele apareceu de uma forma muito diferente do que ele era antes. Marçal sempre teve uma reputação de mentiroso, de attention whore e por aí vai. Só que agora, para a eleição de São Paulo, ele veio com uma attention whore, mas ele veio de uma forma inteligente. De uma forma que ele pegou aquela situação natural, que seria a disputa da esquerda com a centro-esquerda, que seria a disputa do Nunes contra o Boulos, e ele deu uma opção diferente, uma opção que não é bolsonarista, mas tem um gosto de bolsonarista, que é a opção de um outsider de direita, que vai falar contra o comunismo e coisas assim. E isso gerou um problema. Por quê? Porque na medida que o Bolsonaro esteja aliado com o Nunes, a presença de Marçal também virou um ataque, sob certo sentido, à figura do Bolsonaro. Não que esse ataque seja necessariamente inválido, muito pelo contrário, eu acho que é um ataque natural. Porque eu sempre comentei nas últimas eleições que o estado de São Paulo não poderia ser tão desvalorizado por Bolsonaro como era. Porque é um dos estados mais fiéis ao Bolsonaro de todos. Você sempre tem grandes passeatas, grandes manifestações, principalmente ali na Avenida Paulista, em favor do Bolsonaro. Então, como é que, nesse local tão importante, tão cheio de apoiadores dele, Bolsonaro não colocou nenhum cara que tivesse um caráter mais ideológico? É a típica cidade que deveria ser dada para alguém de perfil mais ideológico da direita. Só que na eleição passada eu lembro que ele promoveu aquele, se não me engano, foi o Celso Russomano, e agora ele estava querendo promover o Ricardo Nunes, então eu acho que para o paulista isso soa como um tipo de desrespeito. E particularmente com as pessoas que apoiam ele. Então, na medida que o Marçal aparece, você dá essa opção ideológica para o Bolsonaro, e aí Bolsonaro ficou de decidir. Ou ele continua com sua aliança com o Nunes, ou ele vai pela sua ideologia. E ele escolheu pelo Nunes, o que gerou uma grande satisfação. Uma insatisfação tão grande que pode ser que sua base possa se afastar dele, possa representar um desprestígio numa eleição futura. Porque não mais se tem a confiança que ele é aquele cara que está alheio ao sistema e que pode mudar o sistema. Na verdade, ele passou a ser associado cada vez mais com uma figura dependente do sistema. E veja que esse não é um endosso do Pablo Marçal aqui. Eu fiz um outro vídeo dizendo que a gente não deveria confiar no Pablo Marçal. De forma alguma a gente deveria confiar no Pablo Marçal, até porque ele já provou várias vezes que ele é um mentiroso. Ele sempre teve fama de mentiroso. E pode ser que ele também esteja mentindo sobre sua filiação ideológica atual. É muito difícil entender o que está no coração dele.
Se é tudo uma estratégia de marketing, ele vai vender a gente depois, ou o que é que vai acontecer. Isso é algo que a gente deve ficar bastante atento, até porque já houveram traidores parecidos antes. Vides Joyce Hasselman e Alexandre Frota, que chamavam um monte de atenção, diziam ser super ideológicos e na hora H viraram as costas, né? Então, nesse sentido aqui, o Bolsonaro acabou gerando esse problema, acabou gerando esse erro, porque era do dever dele não apoiar o Ricardo Nunes, mas pelo contrário, dar uma opção para as pessoas que queriam fazer esse voto ideológico, e um voto ideológico que fosse apoiados pelo Bolsonaro e tivesse esse perfil. Muitos falavam da figura do Salles. Eu tenho algumas objeções à figura do Salles, mas ninguém pode negar. Ele é um quadro ideológico e provavelmente seria um voto fácil, principalmente diante de outro quadro ideológico, que é o Boulos. Mas como o próprio Bolsonaro preferiu as alianças que ele está fazendo lá em Brasília ao povo, então acabou gerando essa situação. E aí é que vem aquela coisa, né? Até que ponto a vitória de Bolsonaro significa necessariamente uma vitória da direita ou uma vitória do povo? O que significa vencer? Vencer é o seu candidato que você está apoiando conseguir avançar suas pautas? Ou vencer é realmente ter o seu discurso prevalecendo dentro do pleito eleitoral? Então é isso que a gente tem que colocar em questão aqui. É essa questão que está em jogo. É entender quais serão os próximos passos, tendo em vista que a eleição de São Paulo aparentemente está causando um solavanco que vai afetar a política a nível nacional. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comenta, compartilhe, se inscreva e por aí vai. Muito obrigado e até a próxima.